galerinha da primeira série do ensino médio do CPU. Sejam bem-vindos à nossa aula de Física. E hoje nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, ou você pode chamar de MRUV. Eu sou a professora Paloma, juntamente com a professora Marina. Juntas vamos embarcar nessa viagem. Vamos acelerar? Vem com a gente! Pessoal, a característica mais marcante desse tipo de movimento é a presença da aceleração. Você se lembra que a gente estava estudando o movimento retilíneo uniforme, aquele movimento que era em linha reta com velocidade constante, tá certo? A velocidade não sofria alteração, mas agora no MRUV a velocidade vai começar a sofrer variação, com a presença então de uma nova grandeza que a gente chama de aceleração. Ok, pessoal? A aceleração ela vai ser dada então em função da variação da velocidade em função do intervalo do tempo decorrido. Ou seja, a variação pode ser calculada pela velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Para ficar mais fácil, você vai usar então essa fórmula aqui. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Para facilitar o estudo do movimento variado, nós vamos considerar a velocidade sempre com valor positivo. Isso quer dizer que o sentido no qual o objeto vai se mover vai ser sempre positivo. Dessa maneira, preste atenção. Se o valor da velocidade estiver aumentando com o tempo, nós vamos ter uma velocidade final maior do que a velocidade inicial. E a aceleração do movimento vai ser positiva. Nesse caso, nós vamos dizer que esse movimento é acelerado. O contrário também é verdade. Se o valor da velocidade estiver diminuindo com o tempo, nós vamos ter uma velocidade final menor do que a velocidade inicial. E a aceleração do movimento, nesse caso, será negativa. Então, nós vamos dizer que esse tipo de movimento é do tipo retardado. Pegou? Então, vamos colocar isso num exemplo para a gente compreender melhor. Suponhamos que um objeto se mova com a velocidade inicial de 10 metros por segundo e que após 12 segundos, ou seja, esse é o nosso ΔT, a velocidade seja igual a 70 metros por segundo. Qual foi a aceleração do objeto? Então, vamos colocar aqui na fórmula da aceleração que nós acabamos de aprender, que é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ok, então isso quer dizer que a aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo valor de ΔT. Então, a aceleração será igual. A velocidade final é 70 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, tudo isso dividido pelo ΔT, que equivale a 12 segundos. Então, a gente vai ter que a aceleração vai ser 60 metros por segundo dividido por 12 segundos. Isso vai dar 5,0 metros por segundo dividido por segundo. Então, a nossa aceleração será dada nesse valor 5 metros por segundo ao quadrado. Repara na unidade da aceleração, ok? Os segundos se multiplicaram, então a gente vai ter aí segundos ao quadrado. Esse movimento, no qual a velocidade aumenta com o tempo, vai ser então do tipo movimento acelerado, tá? Se a velocidade estivesse diminuindo com o passar do tempo, então nós teríamos um movimento retardado. Não é o caso desse exemplo que nós fizemos. Eu quero chamar a atenção de vocês para a questão das unidades da aceleração, mais uma vez, só para frisar. Nós chegamos ao resultado de 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Seria 5 metros por segundo dividido por segundo. Então, esse segundo aqui, na verdade, ele está aqui embaixo, multiplicando o outro segundo. Então, vai ficar dessa forma, 5 metros por segundo vezes segundo. Ou, então, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, que a gente pode escrever assim também, 5 metros por segundo ao quadrado, ok? É muito importante a gente compreender todas as unidades para que a gente não venha a errar na hora de fazer algum cálculo.
Para falar do movimento com aceleração constante, vamos propor uma situação. Imagine que nós estamos observando o velocímetro de um carro que está em movimento retilíneo. E em intervalos de tempo sucessivos de 1 segundo, a gente vai tomando anotações. Nós tivemos os seguintes resultados. Na primeira observação, o carro estava a 30 km por hora. Na segunda observação, que foi 1 segundo depois, o carro já estava a 35 km por hora. Após mais 1 segundo, o carro estava a 50 km por hora. E por fim, na última observação, o carro estava a 52 km por hora. Observa que a velocidade sofreu diversas variações, mas essas variações não foram constantes, ou seja, a primeira variação estava a 5 km, na segunda 15, na terceira 2 km por hora. Então, esse tipo de movimento não é um movimento com aceleração constante. Agora vamos propor uma situação diferente. Numa outra observação do velocímetro, nós tivemos os seguintes valores. Na primeira vez que nós anotamos, 30 km por hora. 1 segundo depois, 35 km por hora. 1 segundo depois, 40 km por hora. E por fim, mais 1 segundo depois, 45 km por hora. A cada 1 segundo, a velocidade varia em 5 km por hora. Ou seja, esse tipo de variação da velocidade é constante. Conforme o tempo passa, as velocidades sofrem variações iguais. Vamos estudar agora a função horária da velocidade. Consideramos um objeto em movimento uniformemente variado, com a velocidade inicial no instante em que nós vamos iniciar a contagem do tempo. Então, o valor da velocidade inicial vai ser de 4 metros por segundo. E o valor da aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, essa velocidade sofre um aumento de 2 metros por segundo. A velocidade do objeto, então, vai variar da seguinte maneira. No tempo zero, nós temos aí a velocidade inicial, que vai ser 4 metros por segundo, como foi dado no problema. Após 1 segundo, a velocidade vai ser dada assim, velocidade inicial mais a aceleração vezes 1, ou seja, vai ser 4 metros por segundo mais a aceleração, que é de 2 metros por segundo ao quadrado, vezes 1. 4 mais 2 vezes 1 vai dar para nós aí o valor de 6 metros por segundo. No segundo instante, onde t é igual a 2 segundos, nós vamos ter que a velocidade, de novo, é igual à velocidade inicial, 4 metros por segundo, mais a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o instante 2, vezes 2. Isso vai dar aqui, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 4, 8 metros por segundo vai ser a velocidade após o instante 2. No instante 3, aqui aos 3 segundos, a velocidade de novo é dada pela velocidade inicial mais aceleração vezes 3. Então, vamos de novo calcular. Velocidade inicial, 4 metros por segundo, mais a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes 3. 2 vezes 3 são 6, mais 4, 10 metros por segundo. Ou seja, em função do tempo, a gente está encontrando a velocidade. No tempo zero, a velocidade foi dada no início do problema. Em 1 segundo, a velocidade é 6 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade já está a 8 metros por segundo. Em 3 segundos, a velocidade já está a 10 metros por segundo. E continuando essa ideia, é possível perceber que depois de t segundos, a velocidade sempre vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Portanto, a velocidade ela vai ser, depois de decorrido um tempo t qualquer, ela vai ser dada assim. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Observa que o valor da velocidade no instante t é a soma da velocidade inicial com o produto de aceleração pelo tempo, que representa a variação da velocidade durante o tempo t. Galerinha, acabamos de ver a função horária da velocidade,
que é usada para determinar a velocidade num dado instante de tempo. Agora, vamos ver a função horária da posição, que é utilizada aí para determinar a posição de uma partícula num determinado instante de tempo. Eu estou falando dessa equação aqui. S é igual a S0 mais V0t mais meio AT quadrado. Isso quer dizer o seguinte, S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o instante de tempo, A é a aceleração. É importante lembrar que quando estivermos falando de movimento uniformemente variado, nós vamos usar aí uma aceleração constante. Então, para montar essa fórmula é bem tranquilo. A gente basicamente vai ter que substituir os valores da posição, da velocidade e da aceleração aqui nessa fórmula. Já o tempo, ele é uma variável independente. Independente de qualquer coisa, o tempo está passando. Bom, pessoal, vamos colocar essa ideia no exemplo 2. Determine a função horária da posição para o movimento do exemplo e determine as posições nos instantes 0, 1, 2 e 3 segundos. Vamos ver quais informações esse desenho nos dá. Nós temos aqui a aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo, ou seja, esse móvel parte do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Nós temos a posição inicial, que é igual a 3 metros. E nós temos aqui diversos tempos. Então, vamos aqui resolver a número 1. Determine a função horária da posição para o movimento do exemplo. Então, essa função horária vai partir dessa equação aqui. A gente vai chegar à função horária para esse exemplo aí. Então, olha só. A função horária vai ser o seguinte, S é igual a S0, qual é a posição inicial? 3 metros. Mais, qual é a velocidade inicial? 0 vezes o tempo, mais meio, a aceleração que vale 2 vezes o tempo ao quadrado. Ok. A partir daqui a gente pode, então, fazer alguns cortes, não é mesmo? Vamos simplificar, vamos melhorar isso aqui. S é igual a 3 mais 0 vezes o tempo, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui a gente pode anular. Então, esse 1 aqui a gente também pode anular. Na verdade, 2 dividido por 2, a gente pode cortar esse pedaço e vai ficar só t ao quadrado. Então, essa vai ser a função horária da posição para esse tipo de movimento. Cada movimento tem as suas características, então cada movimento vai gerar sua função horária a partir aqui da aplicação dessa fórmula, ok? Então, vamos agora para o número 2, que pede que a gente determine qual a posição desse móvel num instante determinado. Então, a gente vai usar o quê? Essa fórmula que a gente acabou de encontrar. Então, a gente vai fazer o seguinte, quando for t aqui na fórmula, a gente vai substituir pelos valores que a questão nos dá. Por exemplo, para t igual a 0 segundos, eu vou ter que o quê? Qual é a equação? S é igual a 3 mais t ao quadrado. Quanto vale t? 0. Então, 0 ao quadrado. Qual vai ser a posição aos 0 segundos? A posição vai ser 3 mais 0 ao quadrado é 0, então a posição vai ser, na verdade, 3 metros a posição. Olha, faz total sentido. Sabe por quê? No 0 segundos é o instante inicial, então a gente está aqui na posição inicial, realmente é 3 metros. Confere. Vamos agora fazer para t igual a 1 segundo. Vamos lá. S é igual a 3 mais, quanto vale o tempo agora? Né? Tirado daqui, o tempo vale 1 ao quadrado. Então, a posição vai ser 3 mais 1 ao quadrado, vai ser 4 metros. Ou seja, após 1 segundo, o objeto vai estar aqui, ok? Vamos agora para t igual a 2 segundos. Então, a posição, quando o tempo for 2 segundos, vai ser 3 mais 2 ao quadrado. Então, vai ser 7, né? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7 metros. Então, com 3 segundos, o objeto vai estar aqui nos 7 metros.
E por fim, vamos fazer aqui uma divisão, né, uma separação aqui da tela. Então, quando o tempo for igual a 3 segundos, nós vamos ter o quê? A posição final vai ser 3 mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. 3 mais 9 vai dar 12 metros. Ou seja, no instante zero, só para a gente compreender aqui o que foi esse cálculo. No instante zero, o móvel está aqui, 3 metros. Após 1 segundo, o móvel está aqui, 4 metros, vai estar aqui. Depois de 2 segundos, 7 metros. Depois de 3 segundos, 12 metros. É isso que a função horária da posição nos permite fazer, determinar a posição de um objeto em função do tempo. Meninos, olha só que coisa interessante. A partir dessa equação, é possível calcular o espaço percorrido. Sabe como? A gente acabou de aprender que a posição final é dada pela posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então tá, olha só. Se eu pegar essa posição inicial, que está aqui no segundo membro da equação, e fazer com que ela vá para o primeiro membro da equação, fazendo a sua operação inversa, aqui ela está na condição de adição, então ela iria para lá como uma subtração. Eu teria uma situação assim, ó, posição final menos posição inicial vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, certinho? Lembra que a gente sabe que quando a gente mexe com variação, por exemplo, de posição, ou variação na física, indica sempre o final menos inicial, quanto variou. Então, a variação da posição não é a posição final menos a posição inicial? Nessa situação aqui, então eu posso pegar isso aqui e substituir por isso aqui. Eu posso pegar esse S menos S0 e substituir por ΔS. Logo, eu tenho, então, que a variação do espaço percorrido aí, o deslocamento, vai ser, então, a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Então, olha só, a gente conseguiu deduzir mais uma fórmula a partir, então, dessas informações que a gente teve aí nos slides anteriores. E isso é bem útil, porque agora eu posso encontrar deslocamento tendo todos os outros valores. Vamos para o exemplo 4. Um automóvel possui uma velocidade de 10 metros por segundo, no instante em que o motorista pisa no acelerador. Isso comunica ao carro uma aceleração constante, que faz com que sua velocidade aumente para 20 metros por segundo em 5 segundos. Considere o tempo igual a 0 segundos no instante em que o motorista pisa no acelerador e calcule a aceleração do automóvel. Então, vamos fazer um por vez. Qual vai ser a aceleração? Você ainda lembra? A aceleração é a variação da velocidade em função da variação do tempo. Não é isso? Então, a aceleração vai ser quanto é que variou a velocidade? Lembra? A variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, vai ser 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo. Tudo isso é dividido pela variação do tempo. E ele fala que variou 5 segundos. Então, a aceleração será dada em 10 dividido por 5. Isso aqui é metros por segundo e isso aqui é segundo, certo? Então, 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, encontramos aí a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos responder aqui a letra B. Qual a velocidade no instante t igual a 10 segundos? Então, aqui a gente vai aplicar, na verdade, tudo que a gente viu nesse vídeo. Qual é a velocidade? Agora eu preciso lembrar lá da função horária da velocidade, que vai me dizer qual a velocidade num instante de tempo. Eu tenho tempo igual a 10 segundos. Qual vai ser a velocidade?
A velocidade final, então, vai ser dada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ok. A velocidade será dada, então, por... Qual a velocidade inicial? 10 metros por segundo. Ok. Mais... Quanto vale a aceleração? Acabamos de achar? 2 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo. O tempo são esses 10 segundos que o problema nos dá. Então, a gente vai ter que a velocidade vai ser o quê? 10 mais 2 vezes 10. Primeiro a gente faz aqui, lembra das expressões numéricas? Primeiro a gente vai fazer aqui a multiplicação, para depois fazer a adição. Então, vai ser 10 mais 2 vezes 10, 20. Então, a velocidade final será 30 metros por segundo. Nunca se esqueça das unidades. Eu estou evitando colocá-las aqui para economizar espaço aqui no slide, mas nunca perca de vista as unidades que você está trabalhando. Se estamos trabalhando com tempo em segundos e distâncias em metro, então a nossa velocidade aqui também tem que ser metros por segundo. Muito bem, galerinha. Tô vendo que vocês estão me acompanhando, então vamos seguir o nosso raciocínio. Agora, a gente vai estudar mais uma equação. Prometo para vocês que é a última desse vídeo. A equação de Torricelli. Ela vai ser usada quando a gente precisar aí relacionar deslocamento com a variação da velocidade sem que a gente precise do tempo. Então, imagina, você tem aí um problema e você não tem como encontrar o tempo, o problema não te dá informações sobre o tempo inicial, tempo final ou variação do tempo, e aí você fica limitado com as outras equações. Lembra? A gente já estudou o quê? A aceleração é igual à variação da velocidade em função da variação do tempo. A gente já estudou que a velocidade final vai ser dada aí, vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a gente viu a função horária das posições, que também depende do tempo. Agora a gente vai ver a equação de Torricelli, que não depende do tempo. Então, quando é que eu vou usar a professora Torricelli? Quando você tiver problemas que não envolvam o tempo, que você não tem informação sobre o tempo, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a velocidade ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, ou vezes a distância, tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar isso em prática. Que diz o seguinte, uma motocicleta tem a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Opa, já temos um dado. E adquire uma aceleração constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração. Calcule a velocidade em quilômetros por hora e ao percorrer 100 metros. Então, 100 metros é uma distância percorrida, é um deslocamento. Repara que aqui não tem informação alguma sobre tempo, então nós vamos utilizar aqui Torricelli. A equação de Torricelli é aquela, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Guarda na cabeça, porque essa equação é bastante útil, ok? Vamos lá, então. Substituindo os valores, a gente vai ter que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, 20 metros por segundo. Então, a gente coloca aqui 20 metros por segundo ao quadrado, porque vem dessa fórmula, mais 2 vezes a aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, que são 100 metros. Beleza. Agora a gente pode fazer aqui os cálculos. Velocidade ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, ou seja, 20 vezes 20 vai ser 400. Mais, quanto vale 2 vezes 100? 200. 2 vezes 200, 400. Beleza, olha só que fácil. Então, a velocidade ao quadrado vai ser 800. Ok, mas eu quero só a velocidade, eu não quero velocidade ao quadrado. Então, essa potência aqui, eu vou jogar lá para o segundo membro da equação, fazendo a operação inversa da potenciação, que é, na verdade, a raiz quadrada. Então, velocidade será igual a raiz quadrada de 800, ok? Isso vai dar para nós o valor de 28,28.
Peraí, cheguei a uma resposta final, mas será que é a resposta que o problema pede? Bom, o problema quer que a gente pegue esse valor e esse valor está em metros por segundo, porque todas as grandezas aqui, todas as unidades são metros e segundos. Então, a gente vai usar a conversão, porque ele quer em quilômetro por hora. Beleza, eu tenho metro por segundo. Lembra que para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, o que a gente precisa fazer? Muito bem, multiplicar por 3,6, né? Lembra lá, eu tenho km por hora e tenho metro por segundo, tá? Daqui para cá, eu divido por 3,6 e daqui para cá, eu multiplico por 3,6, que é o nosso caso. Então, isso aqui vai ser igual a 101,8 quilômetros por hora. Viu que tranquilo? E essa vai ser a nossa velocidade final. Pessoal, é isso que a gente tem para vocês hoje. Esperamos que vocês estudem bastante. Eu e a professora Marina estamos trabalhando para que vocês possam aprender da melhor forma possível nesse novo normal, que nós possamos vencer os nossos obstáculos e aprender cada dia mais uns com os outros, ok? Não esqueçam de acompanhar os roteiros dessa semana e ficar por dentro de tudo o que acontece. Realize todas as atividades em dia e que a gente possa ter aí um bom final de bimestre. Beijos e fiquem bem!